Bom, gente, vamos tentar entender então como que a rotação do planeta, que vai influenciar na formação do chamado efeito Coriolis, tem influência na circulação geral da atmosfera. Eu fiz uma representaçãozinha aqui para vocês do nosso planeta, esquemático, tá? E as suas diversas latitudes. 90 graus sul-norte e tal, 60, 30 e 0. E percebam que eu já coloquei as pressões atmosféricas em cada um desses locais. 0 graus baixa pressão, 30 graus alta pressão, 60 baixa e 90 alta pressão. Beleza, professor, entendi, tudo ok, tá? Toda vez que a gente tem uma diferença de pressão atmosférica, há uma tendência de equilíbrio dessas pressões. Portanto, para equilibrar a pressão, o vento vai sair, as moléculas de ar saem da onde eles estão super concentrados, alta pressão, em direção onde está pouco concentrado, baixa pressão. A gente vai ter a formação de vento. O vento mais conhecido que existe é justamente esse, que vai do 30 em direção ao 0, que é o famosíssimo vento alísio, tá bom? Percebam que o vento alísio, ele tenderia a vir retinho aqui, ó, por um meridiano único, por uma linha reta. Mas vocês estão percebendo que eu estou desenhando ele levemente inclinado? Aqui, do 30 norte em direção ao 0, ele vem de nordeste em direção a sudoeste. E aqui no 30 graus, ele vem de sudeste em direção a noroeste. Por que existe essa diferença? Essa leve inclinação? Essa leve inclinação é causada pelo efeito Coriolis, ou efeito Coriolis. O que é isso, professor? É um fenômeno causado pelas diferentes velocidades de rotação do nosso planeta Terra que vai influenciar na direção dos ventos e das correntes marítimas. Beleza? Professor, tem de lufas. Então vamos tentar entender, ó como que isso aqui funciona. Eu fiz aqui, professor, eu já não gosto de geografia. Geografia com física, calma, vamos tentar entender. Ó. Aqui eu coloquei para vocês a velocidade de rotação do nosso planeta, não a velocidade angular, né? Porque a velocidade angular, se a gente pegar todos os pontos da Terra é 2πr, se levar em consideração que a Terra é uma esfera, né? Então a circunferência vai ser 2πr e ela demora 24 horas para conseguir dar uma volta. Então a velocidade angular ela é a mesma em todos os pontos do nosso planeta. Só que se a gente for pegar o tamanho da circunferência da linha do Equador, por exemplo, ela é a maior circunferência que tem. Se você for comparar, por exemplo, com o círculo polar é muito pequenininho frente à linha do Equador. Só que a linha do Equador que tem que dar essa volta gigantesca em 24 horas, assim como o círculo polar, que é bem menorzinho, também tem que dar essa volta menorzinha em 24 horas. Ou seja, a velocidade que a linha do Equador, velocidade escalar, que a linha do Equador vai ter, vai ser uma velocidade muito superior à velocidade das áreas polares. Para não ficar só no bate-papo, para vocês entenderem, eu efetivamente fiz a conta da velocidade média do planeta para vocês. Eu coloquei aqui, ó, a circunferência da linha do Equador, aproximadamente 40.075 quilômetros, tá? A circunferência. Se a gente for dividir o ΔS sobre ΔT para achar a velocidade média, ó, interdisciplinaridade com física aqui, tá? O nosso ΔS, a linha do Equador, para dar a volta completa 24 horas, vai imprimir uma velocidade média de aproximadamente 1.669,79 km por hora. Ou seja, essa é a velocidade que a linha do Equador gira. Se a gente for pegar uma área tropical, que olha, nem é dos menores, hein? O trópico, se vocês forem observar, a linha do Equador está aqui, o trópico é só um pouquinho menor. A circunferência do trópico, ela é de 36.784 quilômetros, mais ou menos. Esse é o nosso ΔS. Se a gente divide pelas 24 horas, que é o tempo que demora para dar uma volta, a velocidade média vai ser de 1.532,66. O que eu estou falando para vocês? Que a linha do Equador, ela tem uma velocidade maior, a linha do Equador tem uma velocidade maior do que as áreas subtropicais. A linha do Equador tem uma velocidade maior do que as áreas subtropicais. E essa diferença de velocidade vai ser justamente o que vai causar um desvio na parcela dos ventos. Deu para entender? É mais ou menos a mesma situação. Imaginem vocês que tem eu e um companheiro aqui do meu lado, tá? Imagina, o senhor Giz está aqui do meu lado, tá? Eu tô a 120 km por hora e o senhor Giz está a 150 km por hora. E aí eu tô a 120 na frente dele, aí o senhor Giz vem vindo assim, ó, pá, a 150. Quando ele tá bem do meu lado, eu que não entendo muito de física, não gosto dele, vou pegar uma rocha e tentar atacar no senhor Giz. Vocês acham que eu vou conseguir acertar a rocha no senhor Giz?
Claro que não, galera. Por quê? Porque a minha rocha, ela vai sair a 120 km por hora, mas o senhor giz, ele está a 150 km por hora. Então, o giz, ele vai passar, e se eu tacar minha rocha em linha reta, vai pegar atrás do senhor giz. Ou seja, mais ou menos é como se as áreas subtropicais, o 30 graus, estivessem tentando tacar objetos na baixa pressão. Estivesse tentando tacar o vento na linha do Equador. Só que como o vento gira mais rápido, é como se ele tivesse sofrido um desvio na parcela. É como se ele estivesse chegando atrasado na sua trajetória. A gente não pode esquecer, galera, que a rotação do nosso planeta, ela gira nesse sentido. Ela se configura de oeste para leste. Portanto, observem, aqui na área do 30 graus, velocidade menor, em direção ao zero, o desvio das parcelas vai ser nesse sentido, e da alta pressão do 30 em direção à baixa pressão do 60, também a gente vai ter vento. Só que agora ele está saindo de uma porção mais rápida e indo para uma porção mais devagar. Então, ao invés de ele chegar atrasado na sua trajetória, ele vai chegar levemente adiantado, entre aspas, na sua trajetória. A mesma coisa da alta pressão do 30 norte em direção ao 60 norte. Agora, ele vai chegar adiantado, digamos assim, né, em sua trajetória. Vai fazer exatamente esse caminho. Se eu representasse para vocês do 90 graus em direção ao 60, a mesma coisa, o 60 está mais lento do que... O 90, aliás, está mais lento do que o 60. Então, o vento, ele vai soprar nessa direção. O 90 está mais lento do que o 60, então ele vai soprar exatamente nessa direção. O aluno bom já percebeu. O aluno que é um pouco mais desligado, eu vou ter que dar uma forcinha aí para vocês. Já ouviram falar que grandes movimentações da atmosfera tendem a acontecer em um sentido no hemisfério sul e em outro sentido no hemisfério norte? Por exemplo, furacões, tornados, tufões. Esses fenômenos, eles giram no sentido, alguns no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte, sendo que o deslocamento, não o sentido de rotação, mas o deslocamento é anti-horário no hemisfério sul e horário no hemisfério norte. Por que isso acontece? Olha como que acontece a circulação do vento no hemisfério sul, do 0 graus para baixo. A circulação do vento, o deslocamento do vento, e está se dando aqui, ó, no sentido anti-horário, em qualquer ponto que a gente pegar, sentido anti-horário. Já no hemisfério norte, a circulação do vento, ela está acontecendo em sentido horário, em qualquer um dos pontos que a gente pegar. Talvez com ventos seja mais difícil a gente conseguir fazer essa associação de como que o efeito Coriolis ele influencia. Mas vamos ver nas correntes marítimas? Cara, se eu mostrar para vocês uma mapinha de corrente marítima, percebam como é nítido o efeito Coriolis na dinâmica das correntes marítimas. Se vocês observarem no hemisfério sul, que tem muito mais água do que o continente, ou seja, as águas elas conseguem circular livremente, percebam como as correntes marítimas elas giram no sentido anti-horário. Então elas passam pela costa oeste dos continentes com uma corrente fria e elas passam pela costa leste dos continentes com uma corrente quente. Observem aí, por exemplo, a corrente de Benguela atravessando a África, deserto do Kalahari. Ela passa pela linha do Equador, se esquenta e volta quente pela costa leste brasileira como a corrente do Brasil. Se a gente for pegar na Austrália, ela passa pela costa oeste australiana como a corrente oeste australiana, uma corrente fria, favorável à formação de desertos, e banha a costa leste da África como a corrente das agulhas, uma corrente quente. A mesma coisa se a gente for pegar a costa oeste da América do Sul, que passa a corrente de Humboldt, uma corrente fria, e quando ela passa pela linha do Equador se esquenta, ela volta quente pela costa leste australiana, como a famosíssima corrente leste australiana, uma corrente quente. Percebem? Então isso é o fenômeno, é o efeito Coriolis. Ele vai influenciar em grandes dinâmicas de movimentação de ventos e de correntes marítimas, ok? Tira um print aqui, ó.